Mateus capítulo 13, versos de 45 até 46. São palavras de nosso Senhor Jesus. E ele disse o seguinte: o reino dos céus e reino de Deus são expressões sinônimas. O Mateus, ele gosta de falar reino dos céus. Já o Lucas e o Marcos, eles gostam de falar reino de Deus. Então, reino dos céus e reino de Deus basicamente são expressões sinônimas. Então ele disse o seguinte, que esse reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e então a comprou. No nosso último episódio, nós falamos a respeito dos versículos anteriores, lembra disso? Nós falamos a respeito da parábola do tesouro escondido. E hoje nós estamos falando sobre a parábola da pérola de grande valor. A primeira impressão que você tem é, Jesus acabou de falar isso, ó. Jesus está repetindo a mesma história, está falando a mesma coisa aqui, ele está fazendo os mesmos ensinos. Essa é a sua primeira impressão. Mas não necessariamente Jesus está contando as parábolas em sequência. Na verdade, isso daí é uma organização do próprio autor, do próprio Mateus. Então ele junta alguns capítulos, alguns versículos e coloca todas aquelas parábolas ali juntas. Mas não significa que a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor são em sequência. Jesus falou uma atrás da outra. Na verdade, às vezes de um versículo para o outro na Bíblia Sagrada, tem milhares de anos. Às vezes uma página para o outro, dependendo como você interpreta o Gênesis, tem milhares de anos. Então, assim, tem muita história. Não necessariamente Jesus está falando esse raciocínio em sequência. Pode ser que ele falou isso alguns outros dias depois. Ou pode ser que ele está falando sim em sequência e o Mateus achou interessante colocar uma atrás do outro. Essa parábola ela só aparece aqui em Mateus, as duas parábolas que nós estamos lendo aqui. Jesus não está desperdiçando as palavras aí. Apesar de ser muito parecido o que ele está falando, há nuances diferentes. E isso é a beleza das parábolas. As parábolas, elas abrem um universo de possibilidades. Nós conseguimos ter várias interpretações. Não existe apenas um significado para a parábola. Jesus, ele sempre está falando assim, olha, o reino de Deus é semelhante a, é como, às vezes tem uma pergunta na parábola, é tipo assim, mediante isso que você ouviu, e aí, como é que isso aí fala para o seu coração, né? Tipo um método socrático, assim, Jesus vai utilizando. Fala, e aí, o que você acha? O que você entendeu disso daí? Como é que essa parábola, qual é a interpretação que você tem? Por exemplo, quando nós estamos falando do tesouro escondido, lembra da parábola da semana passada? Era um homem comum, ele estava andando e aí de repente ele tropeça ali num tesouro e aquilo ali de repente muda a vida dele completamente, né? Ele vende tudo que ele tem, ele compra o terreno e agora ele é o dono legítimo desse tesouro que ele encontrou, mas ele mesmo não teve participação nenhuma. Agora, nessa pérola de grande valor, já é diferente. Você notou aí algumas diferenças? O camarada que está procurando, né, a pérola, ele é um negociante experiente. E ele está numa busca ativa até ele encontrar algo de valor absoluto, que vale a pena ele vender tudo que ele tem na vida dele. Um está encontrando por acaso, um já tem uma busca intencional, ele sabe o que ele quer encontrar. Um está tropeçando na graça de Deus ali, ao acaso. Já o outro, ele está numa busca por sentido, ele está procurando a verdade, ele quer encontrar alguma coisa de valor. Então o que Jesus está ensinando para nós é que basicamente o reino de Deus, ele pode ser tanto um tesouro escondido que a gente tropeça nele assim inesperadamente, quanto ele pode ser também uma pérola de grande valor que somente pessoas experientes, pessoas com olhos treinados, que vão conseguir enxergar de fato isso que nós chamamos de reino de Deus. Dois caminhos aí para o reino de Deus. O primeiro, esse reino que pode estar escondido, e ele está escondido ali na sua simplicidade, meio despercebido, quanto também um reino de Deus, ele pode estar diante dos olhos de todo mundo, mas somente pessoas experientes, pessoas que querem buscar de fato o reino de Deus, pessoas que conseguem enxergar o valor absoluto desse reino de Deus vão conseguir enxergar. Pode ser que então Jesus está falando para nós que o reino de Deus é tanto uma alegria imediata, assim, inesperada, quanto também uma convicção madura. Nós podemos observar o reino de Deus e buscá-lo.
amadurecer essa ideia de reino de Deus. Dá para você encontrar assim, tropeçando e achar um tesouro, mas também dá para você se dedicar e encontrar cada vez mais de reino de Deus na sua vida. E hoje eu queria falar com você a respeito disso, sobre o reino de Deus como uma busca, como um discernimento racional, como algo intencional, experiencial na nossa vida. O reino de Deus como uma decisão, uma busca por algo mais que você e eu nós temos. Porque sabe o que é interessante nessa parábola? Eu não sei se você observou, vamos às primeiras nuances aí, as primeiras explicações. Jesus escolheu um personagem que é um negociante experiente. Perceba que ele não é uma pessoa curiosa, ele não é um amador no que ele faz. Ele é uma pessoa acostumada a definir o que tem e o que não tem valor na vida. E esse homem na parábola, é claro que ele representa todos nós, porque você e eu, nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos a nossa energia, nós gastamos os nossos recursos, nós gastamos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa juventude em busca de coisas que realmente importam. A gente chama isso daí de tipo assim, uma busca pela felicidade. Alguns de vocês podem estar nessa busca. Você diga assim, eu quero ser feliz. A busca da minha vida é encontrar a felicidade. Um ótimo objetivo para a sua vida, buscar ser feliz na vida. É claro que você não vai ser, né? Não há uma possibilidade de ser feliz o tempo todo, né? A gente sabe muito bem que felicidade não é um lugar onde se chega, tem mais a ver com a maturidade que você tem de percorrer o caminho, né? Você vai ter acessos de felicidade, não dá para ser feliz o tempo todo, né? Mas você pode chamar isso daí de uma busca pela sua realização. E você dedica a sua carreira assim, em busca de algo que você realmente acha que tem valor. E você quer se sentir realizado. Talvez a realização da sua vida seja atingir um certo valor financeiro na sua conta. E aí você pode falar, agora eu posso parar de trabalhar agora. Agora eu consegui atingir o valor de salário que eu gostaria. Agora tá tranquilo, agora o banco não vem mais atrás de mim. Essa é a realização da minha vida. Ou talvez o seu sonho de realização da vida seja construir uma família. Assim, aqueles moldes tradicionais, sabe? Aquela foto que tem assim o pai e a mãe, aí tá os filhos, os netos, todo mundo assim sentado. E esse talvez seja a realização, excelente busca para a sua vida. E a gente chama isso daí de buscas de identidade, a gente busca pela nossa realização, os nossos propósitos, não há problema nenhum em buscar. Não tem problema buscar não, isso faz parte da gente. Não tem problema nenhum você querer um trabalho melhor, um salário melhor, uma vida melhor, uma igreja melhor, uma família melhor. Busca faz parte da gente. Jesus não está proibindo a gente de buscar absolutamente nada. Na verdade, Jesus diz para nós que o problema é onde a gente está depositando o nosso coração. Esse é o problema. Porque ele vai dizer para nós que é onde está o seu tesouro, aí também vai estar o quê? O seu coração. E é aqui que o evangelho começa a confrontar todos nós, porque o buscar é humano, não é? Faz parte da gente buscar. E não tem problema nenhum buscar. Isso faz parte da gente. Por exemplo, o Dostoiévski, que é um filósofo russo, na verdade ele é considerado aí um dos maiores pensadores, né, da nossa época. Ele disse, para você ter uma ideia, que existe no coração humano, dentro, né, de cada um de nós, um vazio que é do tamanho de Deus. Olha que coisa interessante. Há um vazio assim que a gente tenta preencher com riqueza, com relacionamentos, com mais dinheiro, com mais posição, com mais status, e tudo isso que a gente tenta preencher com sentido, com valor, com o que realmente importa, ou com o que a gente acha que realmente importa, que é do tamanho de Deus, cabe exatamente assim dentro de nós. E tem também aquele versículo na Bíblia Sagrada, né, que o Titãs escreveu, não sei se tem, você tem na sua Bíblia Sagrada aí? Quando ele fala assim que a gente não quer só comida. Não tem na sua Bíblia, não? Na minha tem aqui. A gente não quer só comida, né? A gente quer o quê? A gente quer bebida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer mais alguma coisa, né? Você tem sede do quê? Você tem? Do que é que você tem sede? O que é que você quer colocar na sua vida? E quais são os valores? O que realmente importa para você? O que preenche esse vazio dentro do seu coração aí? E aí, se você não é da turma dos filósofos aí, ou se você acha a galera do Titãs lá meio fumada, assim, meio maconheira, aí você fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. A Bíblia também diz, na verdade o Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, que Deus colocou dentro do coração humano o desejo pela eternidade. Tem um desejo dentro de você por algo que é eterno. Tem coisas aí dentro de você que você fala assim, bom, isso daqui não é bom.
Isso aqui eu preciso tirar. Isso aqui é eterno. E eu quero correr atrás disso daqui, ó. É isso que eu quero para a minha vida. É certo também que existe o que o apóstolo Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso daí eu faço. Mas tem um desejo dentro de você por algo mais. Tem um desejo aí dentro de você pela eternidade. Nós estamos em busca de algo que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa alma. E quando nós estamos nessa busca aí pelo que realmente importa, pelos valores da nossa vida, por essa pérola de grande valor, a gente vai encontrando muita bijuteria pelo caminho, não vai? Você acha assim que é uma pérola maravilhosa, aí a da Shopee, né? Não é uma coisa boa, né? Não é aquilo que você esperava na sua vida. E aí pode ser um título, pode ser uma posição, pode ser um status. Você fala assim, quando eu alcançar isso daqui, ó, meu amigo, vocês vão lamber o chão, viu que eu piso, hein? Quando eu alcançar essa grana aqui, ó, se vocês me aguardem, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser realizado. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Quando eu atingir isso daqui, aí eu vou chegar onde eu quero. Pode ser, às vezes, um relacionamento, né? Você tá aí em busca de um relacionamento amoroso e você fala assim, quando eu encontrar esse parceiro aqui, essa parceira, aí meu coração vai estar em paz, vai estar tranquilo. É isso, é a realização da sua vida. E aí você vai para mais um parceiro, é mais um relacionamento. Aí você fala, o primeiro não deu certo, mas o segundo vai dar. O segundo não deu certo, mas o terceiro vai dar. E é mais uma transa, é mais uma ficada, é mais uma entrega. Quando você vê, você está usando e abusando do corpo da pessoa, a pessoa está usando e abusando do seu corpo, e você nunca chega a preencher esse vazio aí. Se torna uma dependência, fica assim, oco por dentro, sabe? E aí é do tamanho de Deus, precisa de Deus para preencher esse vazio. E é aqui que essa parábola começa a confrontar isso aí que a gente chama de sociedade moderna, né? Esse mundo aí onde nós vivemos, porque essa busca que a gente tem dentro de nós é legítima. De fato, nós estamos buscando isso e nós precisamos buscar, né? Porque nem o próprio Jesus proíbe a gente de buscar as coisas na vida, mas é um grande desafio para a nossa sociedade. Porque a sociedade contemporânea ela tem dificuldade de discernir o que realmente importa, não tem? Nós estamos numa inversão de valores, assim, onde a gente vive nesse mundo, que o que não tem valor nenhum a gente está colocando como valor, e o que realmente é de valor a gente está colocando assim, totalmente esquecido. Percebe como é um grande desafio essa ideia de buscar um discernimento para a nossa vida, de ter uma busca por que realmente importa? Porque como é que você conversa com uma sociedade que não tem valor, ou que não sabe o que é valor? Como é que você conversa com gente lá fora, ou talvez aqui dentro da igreja mesmo, com gente que não sabe o que realmente importa na vida, ou que não está nem aí para o que realmente importa na vida? Só está preocupado consigo mesmo. Como é que você conversa com gente que não está nem aí para suas crenças absolutas, que não tem limite, que não escuta ninguém? Como é que você conversa com esse tipo de gente? Porque esse aqui é exatamente o retrato da nossa sociedade. A gente está vivendo num mundo que perdeu completamente assim, os referenciais de valor. O apóstolo Paulo tinha falado isso a respeito da nossa sociedade, quando ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 15. Ele falou assim, vocês vão trocar a verdade pela mentira, hein? Vocês vão gostar mais da mentira do que da verdade. Ele falou assim, vocês vão começar a adorar as coisas criadas, viu? Em troca de adorar o Criador, vocês vão idolatrar. Vocês vão preferir adorar as coisas aí, as criações de vocês, as personalidades de vocês, ao invés de adorar o Deus Criador de todas as coisas. Vocês vão fazer isso na vida de vocês. O apóstolo Paulo alertou isso em Romanos capítulo 1, versículo 15. Esse é o retrato da nossa sociedade. A nossa identidade, o nosso valor está baseado na quantidade de interações virtuais que nós temos. Quantas curtidas, quantos likes, quantas visualizações. Eu converso com gente que as pessoas elas ficam chateadas porque as pessoas não visualizam o que elas postam, o que não dá a curtida que ela quer, ou porque não visualizou, porque não interagiu, porque eu mando meme e você não manda meme para mim. Como assim? Esse tipo de gente. Essa nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Hoje o nosso trabalho, a nossa carreira, ela é o porto seguro, mas não traz paz pra gente, né? Que tempo bom era o tempo de vovô, né? De vovó, que a gente trabalhava das 8 da manhã às 5 horas da tarde, do meio-dia às 2 horas era o tempo da siesta, né?
A gente fechava tudo, a gente dormia, tirava um cochilo. 5 horas da tarde, vovô, vovó estavam em casa e não tinha trabalho à noite, não. Sábado e domingo estava todo mundo em casa. Agora eu quero ver assim, quem que é que se desliga sábado e domingo do trabalho? Quem é que não fica depois das 5, 6 horas da tarde pensando assim, olha, amanhã eu tenho que falar com fulano, ó, eu esqueci de resolver isso, ó, preciso resolver aquilo, preciso fazer isso, né? A gente fica assim o tempo todo. A carreira é o porto seguro, mas paz, quase nunca na nossa vida. O nosso corpo hoje é moeda, né? Não assim o nosso, eu me excluo, né? Mas tem um pessoal aí que acha que o corpo é moeda. Você já observou quantas meninas estão vendendo o corpo hoje na internet? Como é que tá aí esse negócio aí de OnlyFans, de privacy, essas coisas hoje em dia, Instagram, né? Tipo assim, a menina posta uma foto do decote assim com o cachorrinho atrás, né? Daí você fala, engana bobo não, minha filha. Tem um vazio aí, viu? Tem um vazio gigantesco aí dentro de você. O dinheiro ainda continua sendo nosso Deus. Não é à toa que Jesus colocou Deus e o dinheiro em pés de igualdade, entendeu? Jesus, quando ele estava falando a respeito do dinheiro, ele falou assim, ó, não dá para servir 2 senhores não, viu? Ou você vai servir Deus ou você vai servir o dinheiro. Você tem que escolher o que vai ser na sua vida. Hoje político é ídolo, né? A gente faz torcida para ídolo, olha. A gente não sabe votar com consciência, com inteligência, a gente vota por populismo. Aí a gente fica criando torcida para político, ó, para você ver. Esse é o retrato da nossa sociedade que nós vivemos hoje. A gente vai se perdendo, um vazio gigantesco aqui dentro de nós, e a gente está vivendo num tempo que a gente precisa dizer assim, ô querido, querida, seguinte, presta atenção, informação não é conhecimento, tá bom? Não é sabedoria, tá? Só para te avisar aí que você assistir um vídeo do TikTok, não significa que você é especialista no assunto, tá? Assistir um vídeo lá de 15 minutos lá no YouTube, agora você é o comentarista a respeito da coisa, não é não, tá? Informação não é conhecimento não, precisa estudar um pouquinho mais. Nós estamos num mundo aí que a gente precisa falar pro pessoal assim, ô pessoal, presta atenção, ó, diploma não forma caráter não, tá? Não sei se você sabe aí, mas o fato de você ter doutorado e não dar bom dia pro porteiro não adianta nada. Se você não sabe o que a sua empregada precisa, não adianta muita coisa esse seu diploma aí não, viu? Não adianta querer ficar andando assim, né, em nuvens, achando que você é a pérola assim, de grande valor, a pérola principal, e os outros não têm valor nenhum, entendeu? O seu diploma não vai formar a sua identidade, o seu caráter. Não adianta nada. Esse é o retrato da nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje, e a gente está aí, inserido nessa sociedade que sofre uma crise de discernimento gigantesca. Porque como é que a gente reage aos valores da vida? Como é que a gente escolhe o que realmente importa aqui na nossa vida? E discernimento não é você saber o que é certo e o que é errado. Assim, eu sei, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não, isso aí criança sabe, entendeu? Criança sabe isso daí, pode ficar tranquilo. Mas discernimento, de fato, com os olhos espirituais, é a gente conseguir distinguir aquilo que é eterno, em meio a tantas coisas que são banais nesse nosso mundo. Em tanta banalidade que a gente vê por aí, o que realmente vale a pena? O que realmente vai comigo para a eternidade? O ditado popular diz pra gente que o quê? Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que está brilhando ali é uma pérola realmente de grande valor. Às vezes é uma bijuteria. E talvez, em outras palavras, o que a gente poderia dizer é realmente isso. Falar assim, tem muita gente aí que está trocando pérola de valor por bijuteria, hein? Tem gente que está trocando o que é eterno por experiências momentâneas na vida. Tem muita gente que está vivendo assim com uma casca, uma vida de aparência, mas não tem nenhuma essência na vida, pessoal. Esse é o retrato da nossa sociedade. E como a sociedade reflete na igreja, né? Não é o contrário, né? A gente reflete a sociedade, né? Não é a sociedade que reflete a igreja, nós somos minoria. Então a gente também traz isso para dentro das nossas casas. Nós também estamos com um vazio aqui dentro de nós e a gente poderia perguntar para Jesus. Falar, ô Jesus, aí, como é que a gente resolve isso, hein? Por que tá assim as coisas? Por que nós chegamos nesse nível onde as pessoas não têm valor, onde as pessoas não sabem o que realmente importa? Por que nós chegamos, o Senhor deixou a gente chegar nesse nível assim, desse vazio existencial dentro de cada um de nós, do tanto que a gente não consegue preencher? A gente tenta uma coisa, e tenta um relacionamento, e tenta mais dinheiro, e tenta mais trabalho, e tenta mais influência, e a gente não consegue resolver esse vazio aqui dentro de nós. E talvez Jesus, com toda a sua humildade, sabedoria, elegância que somente Ele tem, né, Ele poderia dizer assim, lê a parábola. Aí na parábola tem a resposta. Esse trecho, essa história que eu estou contando, que é 1, 2 versículos, isso daí é mais profundo do que você imagina.
Porque não existe meio termo em coisas que são de valor. Não existe meio termo em coisas que são relativas à eternidade. Ou é ou não é. Não existe assim, ficar em cima do muro nessa coisa que nós chamamos de o reino de Deus. O texto da parábola foi bem claro, leia de novo junto comigo. Ele diz assim, ó, que encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e então a comprou. Ele pagou todo o preço. Percebe que há um cuidado divino com a gente quando ele está ensinando essa parábola? Há uma ordem pedagógica no que Jesus está explicando para nós. Bom, primeiro, você aqui encontra a pérola, certo? Quando você encontra essa pérola, um ato de graça. Não foi você que fez a pérola, você não merecia, você encontrou. Ato da graça de Deus. Uma vez que você encontrou essa pérola aqui, você reconhece o valor dela. Há um discernimento, há um preparo. Há uma busca intencional para você reconhecer o valor da pérola. Depois que você reconheceu o valor da pérola, você vende então tudo. Há uma renúncia aqui agora. Depois que você vende tudo, o camarada ele poderia falar assim, nossa, eu tenho muito, hein? Vou ficar com essa grana aqui para mim agora, vou viver de renda, ó, 15% na taxa de juros Selic, vai render uma boa grana para mim no banco, não preciso mais nada, posso ficar com essa grana aqui. Não. Depois dele vender tudo, de fazer a renúncia dele, ele vai então e compra a pérola de grande valor. Toma uma decisão, toma uma atitude. Ele fala, não vou ficar com essa grana não. Eu vendo tudo o que eu tenho e então agora eu compro a pérola de grande valor. O que é que significa vender tudo, Lucas? O que é que significa isso daqui? Bom, eu poderia começar dizendo para você o que não significa. Não significa uma transação financeira. Não significa que você tem que vender sua casa, que você tem que vender seu carro, que você tem que desistir da sua carreira, que você tem que pegar o seu salário e trazer aqui para nós, entendeu? Que nós vamos orar aqui, nós vamos multiplicar na sua vida. Deus vai te dar 2, 3 vezes mais. Tá certo que é uma boa conversa, hein? Uma conversinha mole, muita gente cai. Mas não significa isso. Não significa uma transação financeira, mas na verdade é uma decisão existencial. Vender tudo o que tem implica em reconhecer que nós precisamos reorganizar a nossa vida a partir do reino de Deus. A gente vai ter que redefinir o que realmente tem valor na nossa vida. A gente vai ter que reorganizar toda a nossa agenda, toda a nossa vida, a partir agora do que realmente importa. Aqui, no caso aqui, reino de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando o reino de Deus ele se torna um valor absoluto na sua vida, a nossa fé deixa de ser um complemento da nossa vida e ela passa a ser a nossa referência absoluta. Fé não é acessório. Fé não é trampolim para você conquistar alguma coisa na sua vida, entendeu? Não significa deixar uma grana aqui que Deus multiplica 2, 3, 4, 5 vezes mais. Não é isso, não. É deixar absolutamente tudo. Isso aqui é muito importante você observar, olha. Porque o negociante, ele não adicionou essa pérola aí à sua coleção. Ele vendeu tudo, inclusive as outras pérolas que ele tinha. Todas as outras joias que ele tinha, ele vendeu. Ele não vendeu somente as coisas, assim, a sua casa, o seu carro, os seus terrenos. Não, ele vendeu inclusive a sua coleção para ter somente essa pérola de grande valor. Então eu não estou dizendo para você que dentre todos os seus atrativos de vida, dentre todas as atividades que você faz no seu dia a dia, você precisa então se reorganizar aí e colocar um espacinho, arranjar um tempo na sua agenda para que você possa colocar ali Jesus. Ó, esse aqui é o tempo de Deus, esse daqui não. Das 7 da manhã às 8 é o tempo de Deus. Das 8 ao meio-dia é um Deus nos acuda, meu amigo. Agora de noite é o tempo de Deus. Domingo, das 10 da manhã ao meio-dia, tempo de Deus, tempo da igreja. Não, eu estou dizendo para você que toda a sua agenda agora é reorganizada a partir de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que você for fazer no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu lazer, seja o que você for fazer, Jesus vai estar lá. Afinal, a gente adora um Deus que manda o seu Filho, que é o Deus Emanuel, né? Que é o Deus conosco, né? Não é um Deus que a gente pega lá como um amuleto da sorte e coloca aqui na nossa agenda para Ele resolver alguns problemas que a gente precisa. Não, no trabalho aqui tá tudo tranquilo, viu, Jesus? Não precisa não.
Aí a coisa aperta no trabalho. Ah, não, agora vamos pôr Jesus aqui agora no nosso trabalho. Não é isso, Jesus. É a partir de Jesus que a gente reorganiza tudo que a gente faz nesse mundo. Toda a nossa existência é a partir dele, porque ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele está com a gente. Ainda que a gente não haja conscientemente que Jesus está presente, mas ele está. Ele está ali junto com a gente. Nós estamos sempre na presença de Deus, mas não conscientemente o tempo todo, mas ele está com a gente o tempo inteiro. Em termos bem práticos, isso significa que quando o reino de Deus ele se torna um valor absoluto, o seu trabalho não é somente dinheiro. Ele é expressão de justiça. Ele é uma expressão de serviço. Ele é uma expressão de reino de Deus. Porque tem gente lá, não tem? Você vai atender alguém, você vai conversar com alguém, você vai falar com uma outra pessoa. Você vai se relacionar com alguém. Você vai ter que... Aquele trabalho vai virar uma extensão disso que nós estamos fazendo aqui. Desse café, desse momento de comunhão, agora vai também junto com você lá para as suas 40 horas de trabalho. Não sei quanto tempo você trabalha, mas ele vai junto com você. Vai na sua fala, vai no seu cuidado. Isso significa que quando o reino de Deus ele se torna um valor absoluto na sua vida, a sua família ela não é somente um lugar de afeto. Mas, na verdade, ela vira um ambiente de discipulado. Porque que coisa maravilhosa é você, pai, mãe, poder educar o seu filho, não é? Você não gostaria que o seu filho olhasse para você, sua filha olhasse para você e dissesse assim, papai e mamãe são a expressão de Jesus Cristo de Nazaré para mim. Papai e mamãe são Jesus na minha vida. Papai e mamãe não terceirizaram a minha educação espiritual para a igreja, para o pastor, entendeu? Porque que coisa triste, né? Quando a gente terceiriza a espiritualidade dos nossos filhos, da nossa família, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos pais, dos nossos amigos. Não há nenhuma experiência religiosa que a família em Cristo possa proporcionar para você que seja a maior expressão assim de reino de Deus que se compare a você criar os seus filhos. A você ser pai, a você ser mãe, a cumprir esse sagrado encargo de ser pai e de ser mãe. Não tem nenhuma experiência religiosa que a instituição, igreja, possa fazer que tenha mais Espírito Santo do que o seu lar. Não tem. O seu lar é a expressão do reino de Deus. Nada que a gente faça aqui, não tem noite de louvor, não tem pregação, não tem absolutamente nada aqui melhor do que você assumir o protagonismo do discipulado da sua casa. Não tem. E você só tem a ganhar isso, meu irmão. Quando o seu filho olhar para você, a sua filha olhar para você e falar assim, muito obrigado papai e mamãe, porque eu não precisei, não dependi do pastor, não dependi da igreja. Não, vocês me ensinaram o caminho de Jesus. Me ensinaram a conhecer Jesus. Eu não estou reproduzindo um Jesus de vocês, eu estou reproduzindo o Jesus que vocês implantaram em mim, essa semente que vocês cultivaram e me fizeram amadurecer nisso. Isso é a melhor expressão que você pode ter e não tem absolutamente nada aqui comparado a isso. Não há mais nada espiritual do que a sua casa, do que a sua mesa. Não há nada. Quando o reino de Deus se tornar um valor absoluto na sua vida, o tempo não é mais só agenda. Na verdade é doação, é oferta. A gente precisa usar com responsabilidade esse nosso tempo que nós temos. Vai percebendo como simples palavras de Jesus, simples eu estou usando a força da expressão, mas eu estou falando, percebe como algumas palavras de Jesus, você vai abrindo caixas, e parece que cada vez é mais profundo, porque essa crise contemporânea que a gente vive hoje, ela parte de prioridades que estão invertidas, porque a gente entra em colapso quando a gente acha que o nosso status, que a nossa posição, que a nossa carreira, que o nosso dinheiro, que o nosso corpo, que a nossa imagem são o que realmente vai sustentar a nossa vida. Aí a vida se torna uma corrida. É orgulho para tudo quanto é lado, a gente fica olhando para o lado o tempo inteiro para ver quem tem mais, quem tem menos, quem mora melhor, quem mora pior, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem viaja mais, quem tem mais like, quem tem mais seguidor. A gente fica assim o tempo todo. A gente fica numa dependência de aprovação o tempo inteiro, numa competição assim, viciado em consumo. Sabe o que eu estava tendo assim? Eu falei, não, vou tirar um tempo desse negócio de rede social e tal, né? Um pouco de interação. Já faz um tempo que eu tô nisso. Sabe o que você faz? Você troca uma coisa por outra. Você fala assim, não, eu não quero mais Instagram. Aí você fica viciado em YouTube. Começa a assistir. Sabe o que era o meu? Falei, vou sair do Instagram. Sabe onde é que eu fui ficar viciado? Mercado Livre. Eu passo horas no Mercado Livre, olhando o Mercado Livre, eu vejo... Falei, esse negócio aqui, ó, R$19, ó, vou comprar frete grátis. Vou mandar lá pra casa. O que é o negócio? É um treco de botar na parede lá. E fala, bota aí, R$19. A gente começa a ficar viciado em consumo.
Graças a Deus, assim, o meu teto financeiro é R$19, né? Não é muita coisa. Pior aí se for muito dinheiro aí pra você, né? Mas você começa a comprar coisa e aí começa a chegar coisa em casa e você fala assim, mas nem precisava desse negócio, né? Por que eu comprei isso? Mas aí eu fico horas olhando. A gente entra nessa competição. Porque a gente acha que o nosso recurso sustenta, a gente acha que o nosso corpo é o que vai sustentar a gente, uma dependência de imagem o tempo todo, uma idolatria de imagem o tempo todo, quem tem o corpo melhor, né? Quem é que está melhor de saúde, que é aquilo, uma vaidade, né? Uma fogueira de vaidade. Percebe como é uma decisão existencial? Porque somente crer em Jesus não é suficiente para a nossa caminhada. É necessário reorganizar a vida. É necessário uma reinterpretação do que significa trabalho, do que significa família. É necessário uma reinterpretação do que significa dinheiro, do que significa os seus recursos, de como é que você vai utilizar isso, a sua saúde, a sua vida. É uma reinterpretação do nosso eu. E até agora, essa nossa conversa aqui está meio assim no campo, né, antropológico, assim, a gente está meio no campo lá da metafísica. Nós estamos falando nesse caminho da busca, nós queremos um discernimento, né, do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável, né? Tá meio uma conversa assim de coach, né, ainda. E eu não posso ser coach, a tia Letícia não me permite ser coach. Toda vez que eu termino de pregar, ela faz uma avaliação, entendeu? Semana passada ela falou, foi 10. Eu só não gostei quando você falou do SUS. Que aí pra ela é coisa de esquerdista, aí não pode, entendeu? Mas assim, a gente não pode ficar somente nesse campo assim, imaginário, espiritual, entende? Porque pode ser que o reino de Deus seja uma coisa muito abstrata para você ainda. Mas eu queria dizer que Jesus é a pérola de grande valor que nós encontramos. A pérola não é um acessório. A pérola não é um objeto da nossa fé. A pérola é uma pessoa. E é claro que, meu irmão, né? Isso, eu sei que essa afirmação ela não é uma leitura exegética aceitável, né? Eu sei que talvez alguns teólogos aí, alguns professores podem olhar para mim e falar que eu estou cometendo uma heresia. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o rei é inseparável do reino. O reino é inseparável do rei. O rei é Jesus Cristo desse reino de Deus. O reino é dele. O reino eterno é dele. Então, pela leitura assim, da lógica sistêmica da Bíblia Sagrada, eu posso afirmar que a pérola de grande valor é uma pessoa. E reconhecer isso tira Jesus desse campo antropológico, do campo metafísico, e coloca ele na história, na sua história. Coloca ele na sua vida. Você não deixa Jesus assim lá num pedestal, numa luz inacessível. Não, você traz Jesus para cá, para a sua vida, para dentro da sua família, para dentro da sua casa, ao seu lado, dentro da sua igreja, porque o reino de Deus ele não é assim uma coisa abstrata, fruto das nossas crenças comuns, fruto das nossas ideias que nós vamos assim conceituando teologicamente a respeito de Deus. Não, o reino de Deus não é isso. O próprio Jesus ele dizia assim, olha, o reino de Deus está próximo. Próximo, não no sentido de vir, mas no sentido de estar aqui com você. Porque ele também disse que o reino de Deus está entre vocês. Está conosco, junto da gente. O rei e o reino são inseparáveis. Então isso tira Jesus lá de cima, assim, do lugar santíssimo, e coloca Jesus aqui junto com a gente, na nossa agenda. Porque o reino de Deus é o reinado de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos reunidos aqui não porque nós temos crenças e valores absolutos em Jesus Cristo de Nazaré e porque nós concordamos nas mesmas coisas. Não, nós estamos reunidos aqui por causa de uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Este crucificado, mas diga-se de passagem também, ressuscitado, vivo dentro de cada um de nós, vivo dentro de mim, vivo dentro de você. Então o que sustenta a gente aqui não são as nossas crenças, não são as nossas coisas, mas é o nosso valor absoluto de reino de Deus que está em uma pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não estamos reunidos aqui pelas mesmas coisas, estamos reunidos aqui pelo mesmo Cristo. E isso para nós é mais do que suficiente.
E nós estamos vivendo nessa sociedade que sabe dar preço para tudo, mas que não sabe o valor de absolutamente nada. Completamente perdido em tudo que faz. E aí é por isso que a gente cai nesse vazio existencial, esse buraco tão grande dentro de nós, que somente Deus é então que de fato pode preencher, como disse o nosso amigo Dostoiévski. Nós estamos aqui, nesse lugar, numa sede, numa gana por algo mais. Esse vazio aí que essa sociedade criou-se uma humanidade, uma gente que é completamente viciada em amores falsos, em relacionamentos falsos, em amizades falsas, em promessas falsas, em pérolas falsas. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele disse o seguinte em Mateus capítulo 16, versículo 25: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, é que então de fato a encontrará. Quem decide vender tudo, meu irmão, para possuir essa pérola de grande valor aqui, encontra o valor absoluto e suficiente para toda a sua existência, daqui para a eternidade. Jesus nos é suficiente. Ele é o valor absoluto da nossa vida e nós temos esse privilégio de termos encontrado essa pérola de grande valor. Jesus contou aqui para nós, se você viu nesses versículos de Mateus capítulo 13, os versos 44 em diante, duas histórias. As histórias não são idênticas. Há nuances diferentes aqui, mas em ambos os casos exige-se uma decisão radical. Vender absolutamente tudo. Não tem meio termo nesse caminho que é o reino de Deus. E talvez uma boa tradução para isso daqui seria: abra mão de tudo que tem preço. Abra mão de tudo que custa caro e está impedindo você de adquirir essa pérola de grande valor com um valor de eternidade. Não uma banalidade que a gente vive. Porque a gente sabe que custa muito caro manter essa vida de fachada, né? Custa caro demais, hein, pessoal, viver uma vida de aparência, viu? Custa caro, a gente sabe que a gente paga muito caro, mas nós temos o valor absoluto que é Jesus Cristo de Nazaré, e isso significa que ele não é um acessório da nossa fé, da nossa religião, mas ele é o fundamento que dá valor absoluto à nossa vida. É isso que nós precisamos em Jesus, isso nós temos nele. Sabe o que é muito bonito nas parábolas de Jesus? São as suas múltiplas interpretações, os caminhos que ele vai abrindo na nossa mente. Porque isso que eu acabei de te falar é uma interpretação. O negociante somos nós, que encontramos a pérola de grande valor que é Jesus. Mas não foi somente nós que encontramos uma pérola de valor, não é mesmo? Na verdade, Jesus, quando olhou para nós, ele nos enxergou como pérolas de grande valor também. E o que Jesus fez? Abriu mão de tudo. Vendeu tudo que tinha. Falou, não me importa. Essa pérola aí que é você, com grande valor para o reino de Deus, Deus fala, não, eu abro mão. Eu abro mão da minha grandeza. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele se esvaziou, assumiu a forma humana, foi obediente, foi servo até a morte, e uma morte de cruz. Jesus pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, o valor que é você, essa pérola que é você. Você também é uma pérola de grande valor. E quando Jesus observou isso, antes da fundação do mundo, ele falou, eu abro mão de tudo por essa humanidade. Eu morro no lugar deles. Eu pago o preço necessário. Por isso que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 4, um dos trechos assim mais bonitos da Bíblia Sagrada, que eu acho que você deveria ter grifado, ter decorado na sua vida, porque ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você só pode abrir mão de tudo na sua vida. Você só pode vender tudo que você tem. Porque Jesus Cristo de Nazaré, quando olhou para você e percebeu você uma pérola de grande valor, ele abriu mão de tudo. Ele vendeu tudo. Então, antes de nós termos qualquer atitude, Jesus já teve essa atitude por cada um de nós. Então, graças a Jesus por isso, que nos mostra com a sua própria vida o que realmente vale a pena.